Boa tarde, eu é que agradeço o convite para estar aqui com vocês dentro desse projeto super interessante. O meu nome é Ângela, também conhecido como Ângela Menin, e eu sou do Departamento de Engenharia de Energia, do IPUC. Né? Eu estou na PUC há 14 anos e, ao longo desse período, dentro da área de energia, que acho que todos têm ouvido na mídia, a importância cada vez maior das fontes alternativas de energia, da sustentabilidade. Então, a gente tem procurado coordenar iniciações científicas, trabalhos de alunos voltados para essa área. Nós chegamos, inclusive, a ter um grupo de pesquisa no CNPq. Ele já não está mais ativo, porque a pandemia prejudicou um bocado os nossos trabalhos, né? Mas vamos com fé que ele vai ser retomado. Olha, já está bem longa, sabe? Porque já tem mais de 50 anos de formado, né? Eu fiz curso de engenharia mais ou menos levada pelo ambiente familiar. Minha mãe foi engenheira, uma das pioneiras no estado, né? Meu pai engenheiro, irmãos, tios. Então, eu acabei fazendo o curso de engenharia. Quando eu estava fazendo o curso, era estudante, eu tinha que escolher dentre as diversas qual eu iria fazer. E, por uma série de motivos, eu acabei fazendo engenharia elétrica. Então, a energia já começou desde essa época, né? Depois que eu me formei, eu me interessei pela área nuclear, que na época estava assim, bem inicial no Brasil, e eu achei muito diferente, achei interessante. Então, trabalhei, fiz mestrado nessa área e trabalhei alguns anos. E energia também, né? E, com o passar do tempo, por circunstâncias, oportunidades, fui trabalhar na antiga Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC, que não existe mais, no setor de energia. E, nessa época, aconteceu, isso é circunstancial, uma crise de petróleo. Então, o governo já começou, na década de 80, a incentivar não só o uso racional de energia, como também o desenvolvimento de fontes alternativas. Então, dentro do setor de energia do CETEC, nós trabalhamos muito com biocombustíveis, carvão vegetal, biogás, misturas óleo-carvão, coisas desse tipo, né? Então, naturalmente, isso foi acontecendo. E aí eu fiz um doutorado, mas aí já na engenharia mecânica, mas com o olhar em uso de energia nas máquinas, né? E foi assim que aconteceu. E aí eu tive a oportunidade de vir para a PUC, eu me aposentei, né? Na verdade, trabalhei na CEMIG muitos anos, me aposentei, mas eu já queria lecionar, já tinha uma experiência de magistério, quis voltar. Eu acho assim muito, muito bom o ambiente de uma universidade. Então, estou aqui. Bem sinceramente, quando eu me formei, no século passado, mulher na profissão de engenharia era mais difícil. Eu tive algumas dificuldades no mercado de trabalho pelo fato único e exclusivo de ser mulher, né? Eu ouvi isso de pessoas, né? Mas hoje as coisas são bem diferentes, né? Porque eu, como professora de curso de engenharia, eu vejo que é bem meio a meio os rapazes e as moças. Então, isso me deixa feliz de ver, né, que elas estão conquistando um espaço, trabalhando, não há nem vestígio de alguma discriminação com relação a isso no ambiente da universidade. Isso é ótimo, né? Até pela própria autoconfiança profissional, né? Então, essa dificuldade já foi vencida. Mas eu te confesso que eu não tive grandes problemas depois disso, não, porque essa área
mais de ciência, mais de pesquisa, mais de academia, ela não é muito discriminadora, assim eu vejo, né? Então, eu acho que foi até suave. Na CEMIG um pouquinho, mas feito eu estou te falando, no início da minha carreira. Depois não tive mais problemas, não, né? Explícitos, não. Nós percebemos, às vezes, no fundinho das falas, alguma coisa, né? Mas nada que bloqueasse iniciativas ou ações, ou mesmo ocupação de cargos. Isso eu acho que eu tive sorte de não passar por dificuldades, não. A energia entrou no sangue, porque já tem tanto tempo eu fui acompanhando o crescimento da importância da energia. A energia sempre foi importante, mas conhecer e ter ciência da importância da energia na sociedade foi gradualmente aparecendo. Não para mim, só não, inclusive para mim, mas para a sociedade em geral, né? Eu acho que era muito simples, a energia parecia alguma coisa infinita e disponível e barata, para usar quando quisesse, como quisesse. E não é assim, né? E a partir do momento em que começou a ficar mais escassa, começou a ficar mais cara, começou a mostrar seus efeitos colaterais, assim, a que a busca por alternativas fosse um foco de todos os governos do mundo inteiro, na sociedade de várias ONGs, né? E isso foi ficando cada vez mais vivo, digamos assim, mais presente. E aí a gente continua trabalhando com isso, né? Por esses motivos, né? Pois é, a carreira docente, eu já tinha lecionado, inclusive, na UFMG, durante alguns anos. Mas eu fiquei lá alguns anos e abandonei a carreira docente porque estava com excesso de atividades. Depois que eu estava no horizonte da minha aposentadoria já se aproximando, eu pensei que assim, eu não quero parar de trabalhar, sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa que se isola, ela não se isola só profissionalmente, ela começa a ficar fora do contexto da sociedade. Eu acho que isso é triste. Eu acho que o mundo está aí para ser usufruído, sabe? E que a gente tem que ser participativo, tem que continuar enquanto for possível, né? Então, eu tinha que buscar um rumo e surgiu meio que naturalmente a vontade de fazer um doutorado, que eu não tinha ainda. Eu tinha um curso de mestrado, aí eu fiz doutorado no final, um pouco antes da minha aposentadoria. E eu tive notícia do curso de energia na PUC. A pessoa que trabalhou muito foi o professor Otávio, que não está aqui mais. Eu já o conhecia desde a época, minha época de militância nuclear, sabe? Então, no CETEC também ele trabalhou lá. Então, eu conversei com ele sobre a oportunidade de participar desse curso, porque foi uma área que eu sempre trabalhei, que eu gosto muito, e ele me acolheu com muita gentileza, inclusive, né? Me deu a oportunidade de vir para a PUC, isso foi em 2010. Então, esse ano é o 14º ano que eu estou aqui, eu tenho que contar, é 14º mesmo, que eu estou aqui na PUC, nesse curso, né? E, ao longo desse curso, eu comecei lecionando e há uns 4 anos eu fui convidada pelo diretor do IPUC de então, professora Tenista, para assumir a coordenação do curso. Estou lá ainda como coordenadora. Olha, no momento pós-pandemia, foi muito complicado toda essa parte administrativa e de coordenação e de algumas dificuldades também que o curso vem encontrando com relação, inclusive, a número de alunos. Então,
E sabe o que está acontecendo também com os nossos alunos? Eles estão recebendo tanta oferta, eles têm tanta demanda, que está difícil até de ter aluno com tempo para poder desenvolver pesquisas. O que a gente tem feito, que é muito, muito, muito interessante, é que pela própria estrutura desse curso, os alunos desenvolvem ao longo do curso inteiro, cada aluno tem que desenvolver 10 projetos, é um por semestre. Em equipe, nós temos laboratório, nosso laboratório é equipado com kits de energias, de fontes alternativas de energia, e os professores também incentivam os alunos a fazerem pequenas maquetes de sistemas de geração de energia elétrica, por exemplo. Eles até apresentam nos eventos aqui, né, na Mostra Tecnológica do IPUC, na PUC Aberta. Então, essa é uma participação muito interessante. Eu acompanho os projetos também dos alunos do 7º e 8º atualmente. Acompanhei de outros períodos, mas atualmente eu estou com os meninos do 7º e do 8º. E esse trabalho não é um projeto acadêmico, é um projeto que envolve comunidade também. Tem um certo viés extensionista. Por exemplo, no semestre que está sendo encerrado agora, tem um grupo de alunos que fez um trabalho muito, muito interessante para uma padaria. Então, eles tiveram essa participação, essa presença na padaria, fizeram diagnóstico, fizeram relatórios para o proprietário. Então, praticamente é um trabalho de pesquisa, sabe? Esses projetos. Então, isso dá alma para o curso. É muito interessante. E isso a gente mantém, não só eu, mas como outros professores, né? Porque são muitos projetos em todos os períodos. Olha, na academia está meio a meio, sabe? Bem dividido mesmo. Agora, no mercado de trabalho, eu acho que ainda há mais homens, porque eles já foram formados há mais tempo, né? E gradualmente está aumentando a presença feminina, né? Então, quando a gente tem contato com empresas, a gente vê mais homens, mas não só, mas vê mais homens. Eu já acho que essa entrada nova, feminina aí, é uma mudança muito grande na engenharia. Eu te disse que minha mãe foi engenheira. Ela era a única moça na faculdade. Não tinha mais ninguém, não. Quer dizer, tinha os homens. Não tinha mais nenhuma moça. Era a única mulher, né? Comparando com o quadro atual, a gente vê que, acho que aos poucos está sendo conquistado o espaço. Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque acho que as pessoas têm perfil diferente. E eu conheci mulheres extremamente empreendedoras ao longo da minha vida, muito empreendedoras, e conheci outras mais retraídas. Então, acho que depende tanto do perfil psicológico da pessoa, né? Algumas que são mais focadas nessa área de ciência, outras mais focadas na área aplicada. Então, eu não sei se tem um padrão, eu não me sinto capaz de fazer uma avaliação dessas, porque o meu universo de conhecimento não é tão grande assim, não, né? Poucas. Mas eu acho que a presença de pessoas negras em geral é pequena, ainda pequena. Mesmo com a política de cotas, a gente não vê tantos negros. Eu estou para te falar com a meia dúzia que a gente tem lá, sabe? E até, de vez em quando, a gente tem surpresas, né? Eu fiquei até feliz. Eu tive uma aluna e ela não tinha concluído o curso. Sumiu, desapareceu. Uns 3 anos depois, ou 4, o pai dela me ligou, porque ela estava morando no sul de Minas e ela delegou a ele a tarefa de fazer o contato. E ela está de volta, já com 2 filhinhos, né?
Mas não é a maternidade que perturba, não. Eu acho que é a própria estrutura da sociedade, né? Que, em geral, são pessoas com menos oportunidade. Pois é, não foi fácil, não. Te confesso, quando as minhas filhas eram bem pequenas, eu era exausta, muito, muito cansada. Porque você tem que, de fato, dar assistência, conviver, né, compartilhar e trabalhar sem que o trabalho fique penalizado. Isso é bem cansativo, eu acho. Eu não sei se a sua experiência tem essa experiência, mas acho que as mães todas devem concordar com isso, né? Mas depois que elas ficaram maiores, aí foi tranquilo. Mas os primeiros, vamos dizer que 5, 6 anos foram bem pesados. Bem pesados. Vou te falar que eu acho que eu tenho cansaço até hoje. Ficou, né? Pois é. Olha, eu, na verdade, eu tive dentro de casa uma inspiração, porque a minha mãe, com todas as dificuldades e limitações daquela época dela, ela não foi fácil ela estudar engenharia, não. O meu avô, que era italiano, daqueles famílias assim em volta, ele só deixou ela estudar se fosse acompanhada pela irmã. Foram as duas, porque sozinha não poderia. Então, olha bem, isso já é uma complicação, né? Mas o meu pai era colega dela de turma, se casaram, né? E ela trabalhou a vida inteira, até os 71 anos de idade. Mas sempre junto com ele, mas trabalhou, né? Ela não desistiu da vida profissional dela. Né? Como é que era o nome da sua mãe? Maura. Maura. E ela se formou aqui na UFMG? Foi na UFMG, 1944. Faz data. Né? Bom, depois, ao longo da vida, eu conheci, nos diversos lugares que eu andei percorrendo aí, trabalhando, muitas mulheres muito interessantes. Muitas. Daquelas que também ficavam cansadas, mas estavam ali presentes, né? Cheia de ideias, cheia de atividades, cheia de propostas. Então, eu conheci algumas, sim. Desde a minha época que eu trabalhei na atual CDTN, não tinha esse nome, chamava IPR, Instituto de Pesquisas Radioativas. Tinha várias lá. Olha, a própria Beatriz Alvarenga, Moema, irmã dela, também trabalhou lá. Ela e a... Olha que família interessante. Ela, a Moema, irmã dela, que eu trabalhei com ela, e ela tem uma sobrinha chamada Ângela, que é quem cuida dela. Ela está viva com mais de 100 anos. A Ângela Alvarenga, quem cuida dela, mas ela já é empreendedora. Ela, desde aquela época, do início das empresas de informática, ela já trabalhou com isso. Abriu uma empresa chamada Montreal Engenharia, que é até grande, voltada para essa área de informática. Então, são pessoas inspiradoras, né? Meninas, venham. A energia aguarda todo mundo, as meninas e os meninos, mas as meninas serão muito bem-vindas, né? Há muitas oportunidades hoje em dia, muitas oportunidades, as mais diversas e impensáveis. Sabe por quê? Porque não há atividade humana, nenhuma única, nem a sua, que não seja executada às custas de energia, né? Então, é preciso, assim, conhecer um pouco, ler um pouco sobre energia em geral, saber o que tem. Por exemplo, prefeita de Paris está abrindo um programa de renovação energética da cidade de Paris, que não é uma coisa simples, porque tem que preservar, né, toda a arquitetura, as intervenções não podem ser visíveis, mas é uma cidade muito antiga, muito ineficiente, sob o aspecto de energia. Então, ela está com um grande programa de melhoria de uso residencial, de instalações residenciais, de materiais adequados,
grande. Então, essa é uma área que as pessoas, às vezes, não pensam que é grande, né? Além dessa oportunidade para as moças, hoje, nessa área de energia do visível e do invisível, né? Eu acho que é muito importante a formação acadêmica, no próprio desenvolvimento cultural em geral, de raciocínio, de própria atitude frente à vida, às pessoas, a convivência, o trabalho em equipe, ter uma pessoa, um chefe, trabalhar com o lado humano. Eu acho que isso tudo, uma profissão, não é só engenharia, não, é qualquer profissão, ela vai desenvolver o lado humano. E eu acho que isso é muito importante para a sociedade se desenvolver saudavelmente.